Você foi justificado pela fé. E você pode dizer amém. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Pai Celeste, nós te louvamos, porque temos a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos aqui como igreja, para sermos nutridos, edificados, alimentados, através da sua palavra. Fala conosco poderosamente aos nossos corações. Nós te pedimos, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação. Nós abrimos o nosso coração para receber a tua palavra, que tem poder para nos alimentar, nos instruir, nos edificar e nos fortalecer. Em nome de Jesus, toda a igreja diz comigo, amém e amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos. No capítulo 6, faremos a leitura a partir do verso 3. Romanos capítulo 6, verso 3 diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus... Espera, é isso mesmo? Romanos capítulo 4, na verdade, verso 3, vamos lá? Romanos capítulo 4, verso 3. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Leia comigo esse texto, vamos lá? Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Preste atenção, essa é uma afirmação poderosa. Pastora Cássia, na ministração da palavra da oferta, disse que Abraão, ele entregou o dízimo antes mesmo da lei ser estabelecida, porque Abraão viveu 400 anos antes da lei, ele viveu 400 anos antes de Moisés. Portanto, ele foi declarado justo não porque praticou as ordenanças da lei, mas Paulo diz que ele foi declarado justo porque ele creu. Ele foi declarado justo não porque praticou boas obras, não porque ele cumpriu os mandamentos. Ele foi declarado justo porque ele creu. Isso é chamado de justificação pela fé. Nesse ano, estamos fazendo 500 anos em que essa verdade foi restaurada na vida da igreja, através da reforma protestante. Então Paulo diz que Abraão creu em Deus, e por isso uma justiça que não era dele foi colocada sobre ele, e ele recebeu unicamente porque ele creu. Só que Paulo agora faz uma afirmação e usa uma alegoria, usando uma ilustração de dois obreiros, dois trabalhadores. Verso 4, acompanhe comigo. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas sim como dívida. Ok? Diga comigo, para quem trabalha, o salário não é favor. Diga, o salário é dívida. Verso 5, todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, ou crê que Deus justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída ou creditada como justiça. Então esse texto fala de trabalhadores, e nós somos trabalhadores, somos ministros de Deus, sacerdotes, cooperadores de Deus, e dele recebemos todo o suprimento e toda a recompensa. Mas Paulo diz aqui que há dois tipos de trabalhadores. Quais são eles? Volta aqui no verso 3, por favor. Leia comigo mais uma vez, bem forte, para tremer esse prédio. Vamos lá? Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Verso 4 diz: ora, o salário do homem que trabalha
não é considerado como favor, mas como dívida. Diga comigo: para quem trabalha, o salário não é favor. Diga: é dívida. Por que é dívida, meus irmãos? Porque ele trabalhou, e por ter trabalhado, o salário que ele recebe não é um presente que está sendo dado a ele, mas é uma dívida que está sendo paga. Verso 5, diz assim o texto: todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. E esse é Abraão que o texto está dizendo, que creu, e porque ele creu, ele foi declarado justo. Mas Abraão creu em quê? Paulo diz que Abraão creu que Deus paga o salário mesmo para aquele que não trabalha, que Deus paga o salário mesmo para aquele que não merece. Amém? Como são famílias pela palavra de Deus aqui? Então fique ligado. Será que 2 voluntários podem me ajudar aqui rapidamente? Vem cá, Luiz, por favor. Isso, vem cá, Dalma, rapidinho. Fica lá na minha esquerda aqui, Luiz, e o Dalma aqui na minha direita. Paulo diz que há quantos trabalhadores, meus irmãos? 2 trabalhadores. Um é aquele trabalhador que trabalhou, fez tudo o que deveria fazer, cumpriu com todas as suas obrigações. Um trabalhador que chegava no horário, trabalhador proativo, diligente, que faz tudo com excelência. E no dia do pagamento, ele entra na fila para receber o salário com a mão estendida, e o patrão então paga o salário inteiro para ele. Preste atenção, Paulo está dizendo que o pagamento que ele recebe não é um favor que está sendo feito a ele, não é um presente que está sendo dado a ele, mas é uma dívida que está sendo paga. Por que uma dívida? Porque ele trabalhou, e por ter trabalhado, ele merece receber o pagamento. Quantos estão aqui comigo? Mas Paulo diz que há um outro trabalhador, olha a cara dele, que não trabalhou, ou seja, não cumpriu com as suas obrigações. Vem mais para cá, não fez o que deveria fazer, e apesar de não ter trabalhado, no dia do pagamento, ele entra na fila com a mão estendida, com a maior cara de pau para receber. E aí o patrão pergunta para ele: mas o que você veio fazer aqui? E ele diz: eu vim receber. Mas o patrão pergunta: mas você não trabalhou? Mas ele diz: eu não trabalhei, mas eu sei que você é um patrão que é bom, que é generoso, que abençoa os seus empregados, por isso eu entrei na fila para receber. E aí nessa hora, o patrão abre um sorriso para ele e paga o salário inteiro para ele. Ninguém dá um glória a Deus aqui? Paga o salário inteiro para ele, para o desespero do trabalhador do lado de cá. Por quê? Ele diz o quê? Eu trabalhei, eu mereço receber o salário. Como ele, não tendo trabalhado, recebe o pagamento? Eu fiz tudo o que deveria fazer, eu cumpri com todas as minhas obrigações, eu mereço receber o pagamento. Como assim? Ele, não tendo trabalhado, não sendo merecedor, recebe o pagamento da mesma forma. Preste atenção, esse pagamento que os trabalhadores recebem não é um salário em dinheiro. O pagamento que nós como trabalhadores recebemos é o resultado do nosso serviço, é o resultado do nosso trabalho, ou seja, é a recompensa por ter trabalhado. O pagamento para um pastor, por exemplo, é o crescimento da igreja dele. O pagamento de um líder de célula é o crescimento e a multiplicação da sua célula. Como estão compreendendo aqui? Então Paulo está dizendo que aquele que trabalhou, que fez tudo o que deveria fazer, o pagamento que ele recebe não é um presente, não é um favor, mas é uma dívida que está sendo paga, portanto ele merece por ter trabalhado. Esse é um tipo de trabalhador. Só que Paulo está dizendo que há um outro tipo de trabalhador. Como eu já disse, ele não trabalhou, ou seja, ele não merece receber nada, mas tem a cara de pau de no dia do pagamento pedir para receber o pagamento.
ele diz: eu não vim trabalhar, eu sei que eu não trabalhei, mas eu creio que o Senhor justifica o ímpio, e mesmo sem merecer, eu estou com a mão estendida aqui para receber. Esse é o trabalhador que Deus abençoa. Ninguém diz amém aqui. Esse é o trabalhador que Deus abençoa. Você está aqui mesmo? Então eu quero te perguntar nessa noite: que tipo de trabalhador você é? Pergunte aí para o seu vizinho: que tipo de trabalhador você é? Talvez o que eu estou falando aqui está dando um nó na cabeça de alguns, mas na verdade que Paulo está usando através dessa analogia, dessa ilustração, Paulo está falando que esses dois trabalhadores na verdade falam de dois estilos de vida, que Paulo chama de lei e graça. Vamos falar comigo? Lei e graça. Mais forte, vamos falar, diga lei e graça. Abra a boca e diga lei e graça. A terminologia bíblica para definir esses dois trabalhadores é lei e graça. Tanto o livro de Romanos como o livro de Gálatas, por exemplo, Paulo diz que há dois princípios de vida somente: aqueles que vivem pela lei e aqueles que vivem pela graça. O primeiro trabalhador é aquele que, por ter trabalhado, ele acha agora que merece receber a bênção, merece receber o pagamento. Portanto, é aquele crente que ainda vive debaixo do princípio da lei. Ele ainda vive no padrão da antiga aliança. Qual era o padrão na antiga aliança? Você tem que obedecer para ser abençoado. Portanto, a lei é sinônimo de mérito próprio, de meritocracia, de merecimento das suas obras, tentando comprar as bênçãos de Deus. Esse trabalhador que vive debaixo da lei, ele portanto é o crente, o líder, o ministro, o sacerdote, que ainda vive com base nos princípios da antiga aliança. Preste atenção: apesar de estar vivendo na dispensação da graça, apesar de estar vivendo na dispensação do Espírito na nova aliança, ele ainda é um crente que vive com base na lei. Mas Paulo diz que é um outro estilo de vida, um outro trabalhador, que ele não fez o suficiente, ele não orou o suficiente, ele não jejuou o suficiente, ele não conhece a Bíblia o suficiente, ele não é um bom líder o suficiente, não é um bom marido o suficiente. Estão compreendendo? Mas mesmo assim, ele entra na fila com a mão estendida, dizendo: eu quero ser abençoado, eu quero receber a bênção. Paulo diz que esse é aquele que vive debaixo da graça. O trabalhador que trabalhou merece, ele vive com base no merecimento, na meritocracia, que é o estilo de vida aí fora. O mundo vive assim. Aquele que tem o mérito colherá de acordo com o seu esforço, com a sua dedicação, com o seu trabalho. É assim ou não? Mas Paulo está dizendo que na nova aliança tem uma outra base: quem não merece é que vai ser abençoado. Aquele trabalhador que acha que merece, ele faz tudo com base no merecimento. Então ele está sempre olhando para si e se avaliando: será que eu mereço? Será que eu posso ser abençoado? Será que hoje eu tenho condição de receber? Será que eu estou qualificado para servir? Será que eu estou pronto para ser um líder de célula? Será que eu estou na posição para receber isso? É aquele que vive no padrão da lei. Tem líder de célula que diz assim: essa semana eu vou orar todos os dias 6 horas da manhã. Segunda-feira ele não conseguiu acordar, não orou. Na terça-feira também não conseguiu acordar para orar, não orou também. Na terça-feira, Israel, ele até acordou, mas já era depois das 8. Deus disse: nem adianta orar, crente safado, passou das 6, não te escuto mais. Como que esse líder vai chegar na célula para ministrar? Será que ele vai chegar lá na célula com espírito de fé e ousadia? Ou na hora que ele entra na casa do anfitrião da célula, o diabo lembra ele na hora que ele não orou o tanto que ele disse que ia orar?
E o diabo ainda fala: hoje vai ser o maior vexame da sua vida, porque essa pastoral você nem estudou direito. Como é que você quer ministrar na célula e ainda quer que seja uma bênção? Você nem trabalhou e quer receber o pagamento de ter uma célula abençoada? Esse é o líder que vive com base na lei. Mas de vez em quando ele consegue orar todo dia, sim ou não? Consegue ou não consegue? Faz jejum a semana toda, aleluia, glória a Deus, sim ou não? Sobe no monte para a célula dele multiplicar, sobe ou não sobe? Aí o que ele pensa? Essa semana a célula vai ser uma bênção. Essa semana eu vou orar e algo sobrenatural vai acontecer naquela célula. Nessa semana Deus pode colocar um endemoniado na minha frente. Nessa semana ele combina com a esposa dele: nem vamos brigar nessa semana, por favor, que eu quero chegar na célula e só o aleluia que eu der, os irmãos vão ficar arrepiados. Por que você pensa assim? Porque você é como esse trabalhador. Você acha que o resultado de ter uma célula abençoada é fruto do seu mérito, do seu desempenho, do seu trabalho, do seu esforço. Estão compreendendo? Mas eu vim te dizer hoje que não tem nada a ver com você e tem tudo a ver com Cristo. Não, você não entendeu o que eu disse ainda não. Não tem nada a ver com você, é isso mesmo que eu vim te dizer. Tem tudo a ver com Cristo. Então desista de merecer. Sabe quando você é liberto da lei? Eu vou te contar. Você é liberto da lei quando você desiste de querer agradar a Deus. Eu tive essa revelação esses dias, preste atenção. Se você é crente e vive querendo agradar a Deus, você ainda está debaixo da lei. É a maior tortura que um crente pode ter, é tentar agradar alguém que o padrão daquela pessoa é a perfeição. Você nunca fará o suficiente para agradar a Deus. Então desista, confie na obra de Cristo. O que Cristo fez já agradou a Deus. Então confie na obra de Cristo na cruz. Estão compreendendo? Não tente encontrar mérito em você. Ore para o mérito de Cristo, para a obediência de Cristo, porque a obra de Cristo é suficiente. Amém? Então aquele líder de célula que acha que por ter orado, por ter jejuado, agora ele quer ver a multiplicação da célula dele, é porque ele ainda vive com base no padrão da lei. Não sei quanto a você, mas nos dias que eu acho que eu mereço mais, parece que é o dia que Deus não me usa tanto assim. E naquele dia que parece que, até o meu horóscopo está alinhado, parece que o culto não é aquilo tudo. Mas no dia que eu penso que eu mereço menos, parece que é o dia que Deus me usa mais. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Cristo. Não, você não entendeu isso ainda não. Diga para o seu vizinho: não tem nada a ver com você. Diga: é pela graça do Senhor. Segundo a lei, tudo depende do homem. Se o homem fizer por merecer, ele será abençoado. Mas a graça é confiar que tudo depende de Cristo, da obra de Cristo na cruz e da graça dele já derramada sobre as nossas vidas. Enquanto a lei exige justiça, a graça concede justiça. Enquanto a lei diz faça isso, a graça diz deixa que eu faço para você. Que tipo de trabalhador você é? A terminologia bíblica então para definir esses dois trabalhadores, qual que é? Diga: lei e graça. Qual que é a definição teológica da palavra graça? Diga comigo: graça é o favor imerecido. Diga: favor imerecido. Põe força no i, diga: imerecido. E o que é lei? É o contrário, favor merecido. É o oposto da graça. Trabalhou, merece receber. E o que é a graça? Não trabalhou,
vai receber do mesmo jeito. A antiga aliança aponta para a lei, a nova aliança aponta para a graça, mas acredite em mim, são duas coisas incompatíveis. O problema é que muitos pastores, líderes, pregam a lei da antiga aliança. Eu não estou dizendo aqui que o Velho Testamento não é a palavra de Deus. Eu estou dizendo que há uma chave espiritual para você entender o Velho Testamento. A chave é Cristo. Você precisa enxergar Cristo no Antigo Testamento. Enxergar Cristo, ou seja, há um princípio de interpretação que chama interpretação cristocêntrica, porque Cristo é o centro da Bíblia, da Escritura. Só que na antiga aliança, aquilo que nós tínhamos como sombra, na nova aliança, nós temos Cristo como a realidade. Amém, meus irmãos? Palmas para os nossos voluntários aqui, muito obrigado. Pensa só, vamos lembrar da história do filho pródigo. Quem conhece a história do filho pródigo aqui? A Bíblia fala que o safado um dia chegou para o seu pai e disse o que para ele? Pai, me dá a minha herança. Isso é a maior ofensa que um pai poderia ouvir, porque é como se o filho estivesse dizendo assim: eu quero a minha herança, mas como você não morre logo, me dá logo para que eu possa desfrutar. Aquele filho, na verdade, em outras palavras, ele está desejando o quê? A morte do seu pai, o filho pródigo. Só que ele pega a herança dele para multiplicar o recurso, para honrar o nome do pai, sim ou não? Não, ele gastou o dinheiro da herança com prostituição, bebedice, jogos, orgia, tudo aquilo que o diabo pode oferecer. Até que ele termina numa miséria. E para o judeu, o fundo do poço era aquilo. Ele começou a trabalhar como um porqueiro, cuidando de um chiqueiro de porcos. Ele não tinha o que comer, e vendo aqueles porcos mastigando aquela lavagem, deu fome nele, deu vontade de comer. E aí aquele homem caiu em si: peraí, meu pai tem empregados na casa dele, e esses empregados do meu pai são muito bem tratados. Eu vou voltar para casa e vou falar com meu pai: não sou digno de ser chamado seu filho, porque eu realmente te desonrei demais, mas me trata então como um empregado. Preste atenção, o filho voltou para casa com amor ao pai. Foi movido por um amor? Foi por uma questão de necessidade. Filho pródigo. Então ele tinha a pretensão de voltar não para ser filho. Ele não tinha uma fé tão grande assim. E a Bíblia fala que ele vinha de longe, até que o pai o avistou, e o pai correu em direção a ele. Mas há um detalhe importante aqui: os anciãos naquela época, na cultura judaica, eles não corriam. Era uma grande desonra. Por quê? Porque os homens vestiam, igual a gente vê naquelas peças teatrais de igreja, aquelas roupas que é praticamente um vestido longo. Já viu mulher usando vestido, né? Para correr, dá para correr? Não. O que elas precisam fazer? O que aquele homem fez: pegar aquele vestido, erguê-lo até onde? A cintura, para correr, mas correndo o risco de mostrar o quê? As suas partes íntimas, a sua vergonha. Por isso que o ancião jamais correria, para não mostrar a sua vergonha. Ele precisava então erguer o vestido até a cintura, correndo o risco de aparecer tudo. E para um homem idoso, aparecer a cueca, as partes de baixo, era a suprema desonra. Mas quando o pai viu seu filho, quando o pai avistou o menino, ele jogou fora a sua honra, ele jogou fora a sua vergonha. Foi o que Cristo fez no Calvário, jogou fora a sua honra, tudo. E ele saiu correndo então em direção ao filho e o beijou. E o menino fala o que para ele? Pai, eu não sou digno. E o pai fala: para de falar.
Pega para ele uma sandália, coloca no pé dele agora a sandália. É maravilhoso isso, porque Moisés, que foi chamado do homem mais manso do planeta, o que Deus falou para ele? Tira a sandália dos seus pés. O homem mais manso do planeta ouviu de Deus: tira a sandália dos seus pés, tira o seu sapato, porque esse lugar é santo. E o menino mais pecador, o que Deus falou para ele? Põe o sapato nele, coloca o sapato nele. Por que põe o sapato nele? Porque agora eu estou recebendo meu filho de volta. Põe um anel nele também, e manda matar o novilho cevado. Preste atenção, nem é sobre ele que eu quero falar, porque quando começou a festa, o foguete, o povo começou a dançar, a festejar. O irmão mais velho estava chegando do campo, ouviu um barulho de festa e perguntou: o quê? O que está acontecendo aí? O que respondem para ele? Seu irmão voltou, seu pai está fazendo uma festa hoje para ele. E ele ficou alegre quando ele ouviu aquilo, sim ou não? Não. Por quê? O trabalhador que acha que merece, o que ele sente? Ele acha que ele merece ser abençoado. E o que ele pensa? Eu estou aqui servindo meu pai, fazendo tudo que meu pai precisa, e eu mesmo nunca fui abençoado. Eu sempre fiz o que meu pai pediu, e o Senhor nunca mandou matar um cabrito sequer, para que eu pudesse fazer uma festa com os meus amigos. Vem esse teu filho, nem é irmão dele, mata esse cevado, esse novilho cevado, e o Senhor ainda faz uma festa para ele. Preste atenção, o irmão do filho pródigo é como esse primeiro trabalhador que vive debaixo da lei. Ele acha que por ter trabalhado, ele merece receber alguma coisa, ele merece receber um pagamento. Mas o que ele merece? O que nós merecemos? Diga para o seu vizinho: nada. Diga para ele: nós não merecemos nada. No Novo Testamento, é importante que você entenda isso. Você recebe todas as bênçãos de Deus da mesma maneira que você recebeu a maior delas, que é a salvação. Qual que é a maneira bíblica de receber a salvação? Qual que é a maneira de você receber a bênção da salvação? Você que foi salvo do inferno, creia com o coração e confesse com a boca. Não é isso que diz Romanos 9:10? Quantos creem que é assim? Levanta sua mão. Tem que fazer penitência? Vocês têm boca para responder? Tem que fazer penitência? Tem que fazer boas obras? Tem que dar sopa para os pobres? Nada. É nada. É só crer e confessar. Mas para ganhar um carro tem que fazer uma campanha. As 9 semanas do azeite santo dos últimos dias. Porque carro não é só crer e confessar. Aí chega o crente diante de Deus e fala, Deus fala para ele: como é que é? Você quer um carro? Rapaz, eu já te dei meu filho, e agora você tem a coragem de pedir um carro para mim? Você já está abusando demais. Eu não vou te dar carro não. Eu já te dei o máximo que eu poderia te dar. Se quiser ter um carro agora, você vai ter que trabalhar para conseguir o seu carro. Como que é, Senhor? Tem que trabalhar, tem que pagar pelo carro. O que eu tenho que fazer então, Senhor? Traz seu Isaac. Os irmãos esqueceram como é que eles foram salvos. O argumento de Paulo em Romanos 8 é o seguinte: se eu não te neguei o meu filho, eu vou te negar essa geladeira velha? Se eu não te neguei o meu filho, eu vou te negar um carro? Se eu não te neguei o meu filho, eu vou te negar a sua casa própria? Se eu não te neguei o meu filho, eu vou negar a multiplicação da sua célula? Se eu não te neguei o meu filho, eu vou negar a salvação da sua casa, da sua família? Preste atenção, olha para mim. O problema é que você pensa que para ter um carro precisa de ter uma fé muito grande, precisa pagar um preço muito grande. Mas a salvação é assim, é de graça. Quer dizer então que ser salvo do inferno não é nada.
Ter um carro é tudo na vida. Preste atenção. Paulo diz em Colossenses capítulo 2, verso 6, projeta aqui para mim. Colossenses 2,6, leia comigo, bem forte. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Na minha versão diz, assim andai nele. Como que você recebeu a Cristo? Foi entregando o seu Isaac? Foi assim que você foi salvo? Você chegou aqui no culto, veio no apelo, o pastor falou, tudo bem, agora que você quer ser salvo, traz seu Isaac então domingo que vem. Eu estou falando de Isaac porque hoje em dia as igrejas virou moda isso. Tudo agora ofereceu Isaac. Abraão teve um só, nós temos que ter um mínimo 10, porque tudo é Isaac agora. Por quê? Porque você está tentando merecer para receber. Qual que é o problema de tentar merecer? É que você nunca vai conseguir. E aí você vai viver debaixo de condenação. Se eu fizesse um raio-x aqui, a maioria dos crentes vivem com um sentimento constante de insuficiência. Porque estão debaixo de condenação. Eu não sou bom o suficiente, eu não sou espiritual o suficiente, eu não sou um bom pastor o suficiente, eu não conheço a Bíblia o suficiente, eu ainda não orei o suficiente, eu não sou santo o suficiente. Por que você vive assim? Porque você está tentando merecer. Mas acredite em mim, você nunca vai conseguir fazer o suficiente. Porque o homem mais íntegro que você possa conhecer, no prumo de Deus, ele é torto ainda, porque Deus ele é perfeito, 3 vezes santos, o padrão dele é a perfeição. Cristo já cumpriu as exigências de Deus em nosso lugar. Pastor, você está dizendo então que nós não temos que orar mais? Preste atenção, me escute com bons ouvidos. Oração é uma necessidade. Se você não precisa, o que eu posso fazer? Aquele que precisa orar, não precisa ler o livro 27 passos para aprender a como orar. Aquele que percebe a necessidade de orar, não precisa fazer o seminário dos 70 semanas para saber como orar. Por quê? Porque quando você precisa, você ora. Você vai trabalhar, descobre que foi mandado embora, você já sai de lá orando, sai ou não sai? Entra no ônibus orando também. Senhor, abre uma porta para mim, Senhor, supra minhas necessidades. Por quê? Porque a oração é fruto de uma necessidade. Quem não ora porque não precisa, porque confia no seu esforço próprio. Aquele que ora na verdade é aquele que é humilde, é aquele que reconhece que nele mesmo ele não consegue, então ele recorre a Deus em oração. Sabe por que você não ora? Porque você está debaixo da lei. Aquele que não tem revelação da graça, não tem fé para pedir coisas maiores para Deus, por isso que ele não ora, porque ele só tem fé para pedir aquilo que ele acha que ele merece. Mas no dia que você entende que não tem nada a ver com você, você vai ter coragem de pedir aquilo que você nunca pensou em pedir antes. Por quê? Porque não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Cristo. Então acredite em mim, você vai orar como você nunca orou antes. Porque antes você orava confiando na sua justiça, achando que Deus iria ouvi-lo porque você é santo. Preste atenção, Deus não te abençoa porque você é bom, Ele te abençoa porque Ele é bom. E quando nós oramos o nome de Jesus, porque nós nos aproximamos diante do Pai, confiando na justiça de Cristo, na santidade de Cristo, na obediência de Cristo. E qual que é o pedido que o filho faz que o pai não vai ouvir? Quem está aqui comigo? Então eu não preciso colocar uma lei em cima de você para você orar. Nós não estamos aqui numa maratona celestial para saber quem ora mais. Oração é uma necessidade. Oração é como comida. Se você tiver necessidade, você vai comer. É o nosso oxigênio espiritual. Mas a questão nem é essa. É que você transforma a sua oração numa moeda de troca com Deus. Então você vai precisar definir quanto tempo de oração vale cada bênção.
problema quando a cotação da bênção muda no mundo espiritual. Nunca transforme a sua vida de oração numa moeda de troca, porque senão você vai achar que é mérito seu. Oração é desfrute, oração é deleite, oração é comida. Eu como para o meu prazer, eu como para me saciar, eu como para me fortalecer, eu como para desfrutar dele. Diga amém, crente. Aí você pensa que tem que fazer tudo direitinho, para quê? Para Deus gostar de mim. Hoje eu vim te contar uma boa notícia. Ele já te ama e já está satisfeito com você, porque Ele te enxerga através de Cristo. Esse é o trabalhador que vai receber. Não é porque o trabalho não foi feito, o trabalho foi feito. A diferença é que não foi Ele que fez. Quem é que fez? O Filho, o Cristo. Ele trabalhou em nosso lugar. Ele cumpriu as exigências da lei em nosso lugar. E mesmo o Filho tendo trabalhado, nós recebemos a recompensa. Vocês ouviram amém por isso? Por que alguns irmãos não se dispõem a servir a Deus? Por que alguns irmãos não se dispõem a liderar uma célula? É porque não querem? Não é verdade. Porque não tem compromisso com a igreja? Não é verdade. É porque vivem debaixo de condenação. Quem sou eu? Eu não tenho condição. Eu não estou preparado. Imagina eu não posso, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não sei como fazer, eu não consigo. E você acha que eu estou aqui porque eu dou conta? Você acha que eu estou aqui porque eu sou melhor do que você? É porque você pensa como esse primeiro trabalhador. Acha que a multiplicação da célula é um pagamento para um trabalhador que trabalhou muito. Por isso que aqueles que vivem debaixo da lei sempre têm ídolos. Porque pensa que aquele pastor tem uma grande igreja, porque ele deve ter trabalhado demais. Nunca passou pela sua cabeça aquilo que a Bíblia diz: pede e dá-se-vos-á. Diga para o seu vizinho: pedi e dá-se-vos-á. Por que tem crente que tem medo de expulsar demônio? Tem medo de quê? Primeiro o demônio falar a vida dele. É ou não é? Primeiro o demônio na hora se levantar e falar: quem é você para vir me expulsar aqui? No meio da célula. Aí ele fala: ah, é verdade. Crente adora ver um demônio, né? No meio da célula então vira até vigília a célula. Em uma das nossas células uma pessoa ficou endemoniada. E aí a líder de célula, uma mulher de oração, uma mulher de Deus, falou: deixa comigo, que eu expulso esse demônio. E hoje ele vai sentir o peso de 8 anos de santidade na cabeça dele agora. Aí todo mundo da célula fica até arrepiado, né? Essa é minha líder. Aí o povo começa a torcer. Ela coloca a mão na cabeça do demônio, fala: sai demônio, o demônio sai. Igual o meu pai aqui, que uma vez num dos nossos resgates foi expulsar um demônio, falou: Senhor, coloca uma bola de fogo aqui na minha mão. Aí ele: olha aqui demônio, demônio. Ele tacou a bola de fogo, nada aconteceu. Aí o pastor Marcelo orou: pai, coloca aqui uma bola de fogo maior ainda na minha mão. Orou. E eu fui testemunha ocular. Meus irmãos, quando ele tacou a bendita da bola de fogo, a pessoa foi parar lá do outro lado do lugar que nós estávamos. Aleluia. Mas vou te contar um negócio aqui. Você vai expulsar confiando no nome de Jesus. O que o demônio diz para você? Não sai. Você vai confiando na santidade de Cristo, fala: sai demônio, o que ele te diz? Não vou sair. Como assim, pastor? Aquela irmã, ela estava cheia de justiça própria, ela expulsou o demônio saiu. Até que eu tive a revelação revelada. Ele saiu
da mesma forma como sai em certos lugares que você não entende por que sai lá. Quem pegou, pegou. Porque o diabo quer que ela continue pensando que a mão dela é alguma mão poderosa, que a mão dela é alguma coisa. E aí você vai confiando no nome de Jesus, falando sai demônio, o demônio te diz não vou sair, porque é uma questão de fé. Você precisa manter a tomada da fé ligada. Ele sabe que ele tem que sair, só que ele faz de conta que não vai sair, para colocar dúvida em você. O que você pensa é verdade, não vai sair mesmo. Essa semana eu disse que ia fazer um jejum, comi um pedaço de linguiça escondido, como é que ele vai sair? E o demônio até fala, estou sentindo a linguiça aqui na minha cara. Aí você larga o demônio lá, se tranca no quarto e faz o quê? Senhor, me honra, só hoje, tem misericórdia de mim, só hoje. Por quê? Porque você pensa que tem alguma coisa a ver com você, mas não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Cristo. Então vamos supor que um dos nossos cultos aqui, alguém fica endemoniado, e aí eu escolho um irmão aqui para expulsar o demônio. Já pensou? Eu começo a falar, quem vai ser? Quem é que vai ser? Como é que os irmãos oram nessa hora? Cega ele, Senhor, em nome de Jesus, cega. Vai cegando agora. Aí eu escolho um, coitado, aponto para ele, és tu. Ele fala, pastor, agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém. Esse-me aqui, envia o meu irmão que está do meu lado. Por quê? Porque ele tem medo. Medo de quê? Medo de ser exposto. Porque ele tem uma voz na mente dele que fica dizendo, você está desqualificado, você está preparado, Deus nunca vai te dar esse pagamento, você não merece. Sabe qual que é o dia que o crente sente mais acusação do diabo? Não é no dia que ele peca. O dia que ele peca, o diabo nem precisa falar nada, ele mesmo já começa a falar, eu não presto, eu não sirvo, eu não valho nada. O diabo só fica dizendo amém, amém, amém para ele. Qual que é o dia que o crente se sente mais acusado? É no dia da luta. Por quê? Apareceu uma pereba cancerígena no braço dele. Ele sempre vai encontrar uma igreja que vai falar o quê? Tudo isso que tem acontecido com você é culpa sua. É pecado, irmão. Tem pecados na sua vida, pecados ocultos. Você pecou, e por isso essa pereba está no seu braço. Confessa o pecado. Aí, meu filho, o sujeito vai no apelo, já vai se derramando, se virando por dentro, pede até perdão por ter pisado umas formiguinhas sem querer. Mas aí a pereba no braço dele não desaparece. Aí aparece um segundo crente, o segundo sujeito que fala o quê? É porque você não está lembrando do pecado. Você tem que fazer regressão para descobrir que pecado é esse. Aí ele volta lá para a barriga da mãe dele, mas a pereba não desaparece. Até que surge um terceiro crente que fala o que para ele? Não foi você que pecou, foi seu bisavô que pecou. Aí ele fala, miserável, pecou e eu que fico com a pereba no braço. Isso está na Bíblia? Sim ou não? A Bíblia tem essa teologia, sim ou não? Tá. Aonde? No Velho Testamento. Chama-se o quê? Maldição hereditária. Visitarei a iniquidade dos pais, os filhos, até a terceira e quarta geração. Está na Bíblia, sim ou não? Sim, mas está no Velho Testamento. No Novo Testamento, na Nova Aliança, o que diz? Gálatas 3:10. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele próprio se fez maldição em nosso lugar. Então você hoje precisa escolher no que você vai crer. Eu creio que Jesus já levou toda a pereba na cruz. Eu vou dizer mais uma vez, eu creio que Jesus já levou toda a enfermidade na cruz. Então eu não tenho que ficar com pereba mais nenhuma no meu braço. Fala para o seu vizinho, sai pereba. Mas não é pelo seu mérito, é pela graça dele.
Ele morreu quando nós éramos inimigos de Deus, e Ele já levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. O negócio é que no dia da luta, você vai perceber se você vive debaixo da lei ou vive debaixo da graça. Alguém que é favorecido passa por lutas, sim, mas a ótica dele é outra. No meio da luta ele levanta a mão e diz: eu sou amado, Ele me ama, eu sou abençoado, eu sou filho, eu sou favorecido, Ele está planejando coisas boas para mim. A postura dele é outra. Quantos querem ser então como o trabalhador que vive debaixo da graça? Quantos querem ser mesmo? Eu vou te ensinar rapidamente 3 princípios. O primeiro está na sua pastoral: creia que Deus é aquele que justifica o ímpio. Se você crê dessa forma, você vai receber de Deus. Por quê? Só quem é justo é abençoado. Chocou alguns aqui? Só quem é justo é que vai entrar no céu. Só quem não tem pecado é que vai entrar no céu. No céu não tem prostitutas perdoadas. No céu não tem assassinos perdoados. No céu só tem justos. No dia que você creu em Cristo, o sangue de Jesus cancelou todos os seus pecados, como se eles nunca tivessem existido antes. Quando Deus te vê agora, Ele te vê através de Cristo, Ele te vê através do sangue de Cristo, e por isso não tem mais pecado na sua vida. Deus não está enxergando pecado na sua vida. Preste atenção, no Novo Testamento há 2 justiças, você tem que escolher qual você vai seguir. Quem está aprendendo alguma coisa aqui? Tem a justiça própria, que é a justiça da lei, que é aquela que é baseada no seu comportamento. Comportou bem, ele pode ser declarado justo. Só que Paulo diz que tem uma segunda justiça, que é a justiça pela fé em Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 9. O texto diz: e ser encontrado nele. Quantos querem ser encontrados nele? Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia onde? Na fé. Tem uma justiça que é fruto do seu comportamento, tem uma justiça que é fruto da sua fé. A sua justiça não é o seu comportamento. A sua justiça é uma pessoa, é Cristo. Você é declarado justo porque você foi enxertado em Cristo. Por isso que Deus só abençoa quem não merece, senão não é graça. Você precisa ter consciência que você não merece. Enquanto você não chegar nesse estágio, você não poderá ser abençoado. Você precisa ter esse entendimento hoje em nome de Jesus. Ou então você estará cheio de justiça própria. Mas desista de merecer e ande na justiça que procede da fé. Por que fé? Porque fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que não se pode ver. Por que é uma justiça que vem da fé? Porque você não vê, mas você é justo. Sua esposa não vê, mas Deus declara que você é justo. Seu vizinho também talvez não veja, mas Deus vê. Deus diz que você é justo nele. Essa é a verdade do Novo Testamento. Somos justificados pela fé e não pelas obras. Um texto que todos nós deveríamos saber de cor, de tanto que eu já falei ele aqui. 2 Coríntios 5, 21. Diz o quê? Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem é aquele que não conheceu o pecado? Diga: Jesus. Como que Cristo então foi feito pecado? Cometendo algum pecado? Diga não. Como que Cristo foi feito pecado? Deus pegou o meu pecado e o seu pecado e colocou em Cristo. Foi obra de Deus. E o texto continua: para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que é que você foi feito? Diga: justiça de Deus. Diga: eu sou justiça de Deus.
Aperte a mão do seu irmão e diga: muito prazer, eu sou justiça de Deus. Quem está aprendendo alguma coisa aqui? A lógica é muito simples. Aquele que nunca cometeu pecado, foi feito pecado cometendo pecado? Não. Por isso você foi feito justo praticando justiça? Também não. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado, para que a justiça dele fosse colocada sobre nós. Como isso aconteceu? Através da troca do Calvário. Deus pegou o meu e o seu pecado e colocou em Cristo, mas também pegou a justiça de Cristo e colocou sobre nós. Quantos entendem isso? Romanos 5,17 diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quem aqui recebeu da abundância da graça? E o que mais que você recebeu? Diga: o dom da justiça. A palavra dom significa presente. Ou seja, a justiça que você possui não é fruto do seu mérito, é um presente que você recebeu, é um dom, o dom da justiça. Então a nossa justiça não é resultado da sua conquista, do seu esforço, das suas obras, mas ela é um dom de Deus. Se ela é um dom de Deus, você perderá quando você errar. O ímpio é justo, sim ou não? Não. Se um ímpio acordar pela manhã e resolver praticar obras de justiça, ele será justo? Sim ou não? Não. E um crente, quando erra, ele deixa de ser justo? Não. Por quê? O comportamento do ímpio não altera a condição dele. O comportamento do crente não altera também aquilo que ele é, a sua condição. Aquilo que define o que você é não é o que você faz. O que define o que você é o fato de você estar em Cristo. Posso ouvir um amém, irmãos? Olha o verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Aí alguém pode pensar assim: mas é muito injusto isso. Um peca e todos são feitos pecadores. Um peca e todos agora são declarados pecadores. Você pode pensar isso, só que Deus pensou isso antes de você. Aí Ele aplicou o princípio da justiça e Ele diz no verso continuando: assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Você se tornou pecador no dia que você cometeu o primeiro pecado? Não. Foi uma natureza que você recebeu. Adão pecou, passou essa natureza para os filhos dele, para os filhos dos filhos, até que chegou no seu pai, que passou para você. Mas hoje nós não estamos mais em Adão, fomos colocados aonde? Em Cristo. Então a justiça de Cristo é colocada sobre nós. Só que aí, hoje é dia de ceia. Aí sempre tem alguém que fala assim: mas pastor, quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, na hora da ceia, que o homem deve examinar a si mesmo, para saber se ele é digno ou não. Olha o que o texto está dizendo no verso 27, vá lá. 1 Coríntios capítulo 11, verso 27. Por isso aquele que comer do pão ou beber do cálice, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Preste atenção. A palavra de Deus diz: examine-se cada um e veja se é digno de participar do pão e do vinho. É isso que está dizendo? Não.
Vou te dizer, não existe isso na Bíblia. O que existe então, pastor? É um cuidado para não tomar a ceia indignamente. Eu vou encerrar com isso aqui. Indignamente é a maneira de celebrar a ceia. Entenda isso. Os coríntios tomavam a ceia e ficavam bêbados. Imagine isso acontecendo conosco hoje. Se bem que é um cálice tão pequeno e nem é vinho, é um suco misturado com água para render. Estou brincando. É suco puro mesmo. Aleluia. Mas mesmo se fosse vinho, não dá para embriagar. Só que aqueles irmãos da igreja de Corinto, no culto da ceia, eles voltavam embriagados para casa, dizendo: o culto hoje foi fogo puro, com a cara queimando. Mas não era fogo do Espírito não, eles estavam embriagados. E ainda faziam jejum o dia inteiro, para ter mais fome, comer mais na hora da ceia. Porque não era um pãozinho igual a gente come, partido em 799 pedaços. O que eles faziam era pecado. Pecado de quê? De reverência. Não pode participar da ceia de forma bagunçada. A ceia tem que ser celebrada com santidade, com consciência. E aí Paulo explica então o que é a ceia. Só que Paulo não diz em nenhum momento: veja se você é digno de tomar a ceia ou não. O que Paulo está dizendo? Examine-se, para você saber se você entendeu o que é o corpo e o sangue. Se você está fazendo desse momento algo que tem um valor espiritual, se você tem consciência do momento que você está participando. O que significa a palavra indignamente? Vamos voltar aqui lá para a escola na aula de português. Qual que é a diferença de um adjetivo e de um advérbio? Quem está aqui comigo? Adjetivo é a qualidade do sujeito, o advérbio é a qualidade do verbo. Quando tiver a revelação aí, quem se lembra disso? Essa palavra indignamente é um adjetivo ou é um advérbio? É um advérbio de modo. Se fosse adjetivo estaria diferente. Essa palavra não se refere ao sujeito, mas se refere à forma. Não se refere à condição da pessoa, mas se refere à maneira como aquilo está acontecendo. Ou seja, Paulo está dizendo: não faça de maneira errada, sem consciência, de forma irreverente. Só que aí nós invertemos as coisas, e a ceia que deveria ser um dia de grande festa, vira um festival de condenação. A ceia que deveria ser o dia de celebrarmos a vitória de Cristo, passa a ser um dia de tristeza, de culpa e de condenação na vida de muitos. Porque o diácono vai servir o cálice. O que os pastores falam na hora? Olhe para o pão, olhe para o cálice. Será que você é digno? Será que você pode beber do cálice? Pense bem, irmão, antes de comer. Pense bem, irmãos, antes de beber. Aí os crentes morrem de medo no dia da ceia. Igual uma história que eu vi. Antigamente os cálices eram de vidro, as igrejas mais antigas. Aí uma irmã, coitada, nervosa, porque era o dia da ceia, a mão dela estava suada. O que aconteceu? Deixou o cálice cair. O que a profeta da igreja falou? O anjo bateu na mão dela. Tem pecado na congregação. Ou seja, virou vigília o culto. Depois disso, meus irmãos, no dia da ceia, na hora que o diácono ia servir o cálice, todo mundo colocava um pé para trás, segurava o cálice com 10 dedos e quero ver o anjo que vai derrubar esse cálice hoje. Por quê? Porque estavam cheios de condenação. A ceia não é o dia de você lembrar que foi condenado. A ceia é o dia de você lembrar que você é perdoado.
A ceia é o dia de você lembrar que você foi lavado. A ceia é o dia de você lembrar que você foi santificado. A ceia é o dia de você lembrar que foi justificado. Então não é um dia de condenação, é um dia de festa. Aí tem gente que você vai servir o cálice para ele, o que é que ele fala? É até chique. Hoje não. Já viu isso? Passa de mim esse cálice. O que a pessoa está dizendo na verdade? Esse sangue não tem poder o suficiente para me perdoar. Eu tenho que dar conta de me lavar sozinho de algum jeito, porque esse sangue não é suficiente. Aí se o pastor fala, veja se você é digno, aí ele fala, esse povo não, mas eu estou bem. O João e a Maria, nem sei como eles têm coragem, porque eu sei o que eles fizeram no verão passado, mas eu posso. A Bíblia chama isso de quê? Justiça própria. Pastor, mas isso não é bom? Nos analisarmos, nos examinarmos, para saber se somos dignos ou não. Na verdade não é bom fazer isso, eu vou te dizer, é ruim. O dia da ceia é o dia de você entender que você não é, que você nunca foi e que você nunca será digno de receber nada da parte de Deus. Você só recebe porque Cristo é a sua justiça agora. E porque Cristo hoje é a sua justiça, você pode comer do pão e beber do cálice. Porque Cristo é a nossa justiça, é que nós oramos em nome dele. Porque Cristo é a nossa justiça, é que nós pregamos o evangelho para os perdidos. Porque Cristo é a nossa justiça, é que nós nos levantamos hoje para liderar a célula. Que nós oramos pelos enfermos, que nós expulsamos demônios. O diabo, quando olha para mim, não tem que ver o Pedro, tem que ver daquilo que eu estou revestido. Eu estou revestido de Cristo. É por isso que nós expulsamos demônios, porque nós estamos revestidos da justiça de Cristo. Amém? Mas aquele que fica pensando que é digno, ou aliás, aquele que fica tentando se examinar para ver se é digno, ele tem duas respostas apenas, e nenhuma é boa. Quais são elas? Ou ele olha para ele e pensa, eu estou bem na fita, posso ceiar hoje. Por quê? Porque eu sou um bom pai, sou um bom marido, sou um bom discípulo, sou trabalhador, sou dizimista fiel, sou um bom cidadão. Já viu que gente, até para confessar pecado, peca? Porque na hora que ele está confessando o pecado, ele lembra de alguém lá da célula dele. Como é que ele ora? Senhor, graças a Deus que eu não sou como a fulana. Dos pecadores que tem, eu sou um dos melhores que tem aqui nessa igreja. Eu nem estou tão mal assim. Eu posso tomar a ceia, assim que ele pensa. Esse sujeito pode tomar a ceia? Não. Porque ele está confiando na justiça dele e não na justiça de Cristo. Porque ele está cheio de justiça própria. Só que tem aquele que vê se é digno ou não, e o que ele chega à conclusão? Eu não sou digno. Aí, na hora que o diácono vai servir a ele os elementos da ceia, ele fala, hoje não estou em condições. Parece que é alguém muito espiritual, mas está desprezando o sacrifício de Jesus naquela cruz. Você está dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. A graça de Deus é maior do que todas as suas falhas. A graça de Deus é maior do que todos os seus erros. Hoje nós vamos tomar da ceia do Senhor. Amém, meus irmãos? Esse sangue, simbolizado por esse cálice que nós vamos levantar, é o que nos faz ter acesso ao trono de Deus. E esse pão é o que nos faz ter acesso à graça dele. Mas tadinho do pastor, todo domingo ele está lá levando os irmãos a chegarem à conclusão se eles são dignos ou se eles não são dignos.
Só que tem que avisar os irmãos desde o começo: você não é e nunca será. Porque não tem a ver com algo que você fez, tem a ver com aquilo que Cristo já fez. Essa é a graça do Evangelho. O problema é que essa crença errada que ele tem vai resultar em uma série de comportamentos errados, porque ele extrapola isso, faz outras perguntas. Será que eu sou digno para liderar uma célula? Ou será que eu não sou digno de liderar uma célula? Qual que é a resposta dele? Tem duas. Ou ele acha que ele é digno e vai ser um líder horroroso, ou ele não acha que ele é digno e nunca vai se dispor a liderar. Quando ele vai expulsar um demônio, ele faz a mesma pergunta: será que eu sou digno para expulsar esse demônio? Ou será que eu não sou digno de expulsar esse demônio? Quando ele vai orar pelo enfermo, antes de orar, ele faz a mesma pergunta: será que eu sou digno de orar com esse enfermo hoje? Ou eu não sou digno de orar com esse enfermo? Preste atenção, pare de olhar para você, olhe para Cristo. Feliz é aquele que anda pela graça de Deus, que não olha para si, mas levanta cantando: eu só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Esse é o evangelho que Paulo pregou, e esse é o evangelho que nós pregamos também. Hoje é culto de ceia, e eu vim aqui dizer que ninguém que está aqui merece, mas eu vim mostrar o Calvário para você. Cristo pagou o preço por você. Pare de olhar para si mesmo, olhe para Ele, olhe para a obra de Cristo na cruz, porque todo o preço já foi pago. Desista de merecer e confie inteiramente na obra de Cristo na cruz. Fique de pé no seu lugar. Você foi justificado pela fé, e você pode dizer amém.